A gente hoje vai falar de emagrecimento, vai falar de saúde. Até porque emagrecer, manter o peso é uma tarefa difícil, né? A partir de uma determinada idade, a gente sempre ouve alguém falando assim: ah, eu tento, mas agora não é fácil como era antes. Depois que eu cheguei aos 40, tá cada vez mais difícil emagrecer, não é assim? E por aí vai. Bom, e segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a obesidade cresceu 72% no Brasil. Só para você ter uma ideia, entre 2006 e 2019, a gente fez assim, ó, um salto. Mas é um salto do qual a gente não pode se orgulhar. A gente virou um país obeso. Gente, 2 a cada 10 brasileiros sofrem com esse problema. E tem gente que fala assim, nossa, gordofóbica. Não, a gente tem que ser verdadeiro e realista. A obesidade tem CID, é considerado doença. E a gente quer viver e quer viver com qualidade de vida. E, infelizmente, a obesidade não traz qualidade de vida, ao contrário, tira a sua qualidade de vida. E olha, são várias as questões. O aumento do sedentarismo por conta da pandemia está agravando essa situação. A ansiedade na pandemia está aumentando essa situação. Muitos brasileiros acabam recorrendo aos remédios para emagrecer. E aí também começa uma série de transtornos psíquicos, quando não recomendados. Tem muita gente fazendo automedicação, apesar de ser proibido, apesar da gente saber que tem ali a vigilância sempre, né? Mas a gente precisa entender o porquê desse não, para fazer essa escolha sensata. A Anvisa, que regulamenta a comercialização desses produtos, diz que, infelizmente, é comum essa automedicação e que é perigosíssimo. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje o endocrinologista na área de emagrecimento saudável, Dr. Matheus San Romão. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas. Se você tiver dúvida, você já pode mandar sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Dr. Matheus, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Te convidar para sentar aqui, eu sento afastada para a gente manter esse distanciamento e a gente já conversa sobre esse assunto. Sabe que eu amo falar sobre emagrecimento, né? Não sei se é porque eu sou filha de nutricionista ou se é porque com todo mundo que eu encontro, as pessoas buscam esse assunto. Todo mundo tem uma reclamaçãozinha, né? Com certeza. E agora, na época de quarentena, o pessoal está desesperado, querendo correr atrás do prejuízo, né? Porque ficou em casa, acabou abusando um pouquinho na alimentação, parou a rotina com a atividade física e acabou ganhando uns quilinhos. Agora, é verdade que quando a gente para de fazer atividade física, mesmo que a gente não coma muito a mais ou não coma nada a mais, a gente engorda? Na verdade, a gente acaba substituindo a troca, fazendo a troca, né, de massa muscular por massa gordinha. Por que isso acontece? Porque a gente acaba não tendo o estímulo. Então, o corpo ele trabalha através de estímulo. Então, um exemplo, pessoas que têm problema de tireoide e a tireoide não trabalha direito, ela acaba atrofiando. A musculatura não deixa de ser diferente. Então, se você não está com a musculatura em dia, sendo praticada a atividade física, o corpo entende que aquilo ali acaba sendo algo que vai te trazer um prejuízo, porque músculo queima caloria. E aí, para o corpo que não está sendo utilizado, ele começa a fazer a atrofia daquela musculatura. Muitas vezes a pessoa que é idosa, aquele senhorzinho que você fala, olha que bonitinho, magrinho e tudo mais, muitas vezes ele não está tão saudável assim. Porque ele não tem músculo. Exatamente, porque ele não tem músculo. Nós temos que lembrar que o coração é um músculo. Então, se a gente não tem a musculatura nossa em dia, trabalhando em dia com as atividades, a gente acaba tendo algumas patologias futuras. Ou seja, ficam aí duas coisas que concorrem para essa obesidade, né? O metabolismo, então, como você falou, ele fica mais lento, a gente gasta menos energia porque a gente perde músculo. Exatamente. E aí, com isso, a gente acaba diminuindo o que a gente chama de metabolismo basal, que é aquele metabolismo que a gente usa para sobreviver. Então, ele acaba ficando mais baixo. E se a gente acaba comendo igual, a gente, querendo ou não, a gente está perdendo massa magra, diminuindo o metabolismo e comendo igual comia antes. Então acaba ganhando massa gordinha, no caso, que seria a gordura. Ok. O que eu sempre acho frustrante é que quando a gente resolve emagrecer, principalmente quando a gente dá aquela paradona dos exercícios físicos, é que a gente fala assim, eu vou me matricular numa academia e eu vou emagrecer. E esse emagrecimento também não acontece. Muito pelo contrário, às vezes a balança até aumenta um pouquinho ou então fica ali empatado. Nós temos que lembrar que a pessoa, quando ela começa a atividade física,
Na verdade, ela tem que lembrar que ela começa a ter o metabolismo funcionar um pouquinho mais rápido e começa a ter substituição de massa gordinha por massa magra. Então, muitas vezes ela perde 1 quilo de gordura e ganha 1 quilo de massa muscular. Na balança comum, acaba sendo a mesma coisa, mas na fisionomia, na aparência, acaba sendo totalmente diferente. Por isso que geralmente a gente faz acompanhamento ou por medição de pregas cutâneas, né? Ou hoje em dia, através de bioimpedância, que é o que vai mostrar não só pra gente o peso, mas também a composição desse peso. Então, massa muscular, quantidade de gordura, quantidade de água, se está tendo ou não retenção de água. Então, acaba sendo um acompanhamento mais técnico, a gente fala. Perfeito. Quando a gente tem o hábito de fazer exercício, isso vai fluindo, o nosso corpo sente até falta. Agora, quando a gente para, ou no caso de gente que está ali assistindo, que nunca fez, é muito difícil colocar a atividade física como parte da rotina, né? E nessa época aí, das pessoas se sentindo mais gordinhas, incomodadas, às vezes até inconformadas com seus corpos, elas buscam essa solução mágica que está aparecendo aqui no fundo. Pílulas, medicamentos, aí mora de fato um perigo? Com certeza, porque eles acham que o medicamento é o que vai fazer um milagre por aí. Então, sem atividade física, sem alteração de rotina, então alimentação, e ele acha que pulando logo, indo direto à medicação, é que vai buscar, né, o efeito que ele quer, o resultado que ele quer. Mas muitas vezes acaba tendo isso daí sem a saúde que é necessária. Então, acaba não sendo algo que a gente acaba indicando, até porque baixa a qualidade de vida. Se a gente for pôr na balança, na verdade, for pensar de uma maneira diferente, é como se nós fôssemos uma pirâmide, né? Então, a base da pirâmide, que é o alicerce, é através da alimentação. Então, a base é a alimentação. Segunda coisa a segunda andar, seria atividade física. E aí, sim, a terceira pilastra, ou enfim, a terceira coluna ali, é onde a gente entraria ou com suplementação ou com medicamentos, para que possamos acelerar esse processo. Mas o estímulo tem que ter, que é a atividade física e uma boa alimentação, para que a pessoa não fique doente. Perfeito. Quando eu li ali endocrinologista especializado em emagrecimento saudável, eu já pensei, o que será um emagrecimento saudável? Eu vejo a medicina evoluindo e eu fico feliz por isso, tanta coisa nova, conceitos antigos que vão caindo por terra. O que tem de novo hoje nesse emagrecimento saudável? Hoje em dia, Cláudia, a gente preconiza a saúde, tá? Então, a pessoa, primeiramente, ela tem que ter saúde, ter qualidade de vida, tá? E aí, sim, o resultado estético, ele vem como consequência disso. Então, não seria uma loucura a pessoa falar assim, eu vou ficar sem comer, então eu vou fazer dieta da maçã, fico o dia inteiro comendo maçã. Essas coisas não são saudáveis, não são indicadas. Uma porque falta nutrientes, tem déficit de vitaminas e a pessoa acaba muitas vezes ficando doente exatamente por causa disso. Ainda mais nesse período de pandemia em que muitas pessoas estão aí com riscos aumentados, né, dependendo da pessoa. Então a ideia nossa é trabalhar com uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada e equilibrada, tá certo? Onde nós temos a ingesta de líquido e ingesta de todos os outros nutrientes, porém, havendo um déficit calórico, é onde a pessoa acaba tendo a perda. Lembra que é como se fosse uma matemática. Se você gasta mais do que você consome, você acaba tendo perda. Então é onde a gente entra com um emagrecimento saudável. Junto, lógico, a gente pode adicionar alguns medicamentos, onde a gente pode trabalhar com retenção de líquido, com inibidores de absorção, com estimuladores ou com anorexígenos. Podemos trabalhar com isso. Porém, se entrarmos com algum medicamento, que seja feito principalmente o acompanhamento com um profissional. Ok, tá vendo só? Não tem muito milagre. Gasta 1.000, come 1.200... Engorda. Vai engordar. Gasta 1.000, come 800... Emagrece. Vai emagrecer. Essa é a jogada. Perfeito. Eu estou falando em calorias, tá, gente? Então, a gente realmente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que a gente come. Agora, é verdade que tem gente que tem metabolismo lento e que mesmo que coma pouquinho ou praticamente nada, não consegue emagrecer? É mito isso, tá? Então, quando a gente pega um paciente e analisa ele, nós temos que lembrar que cada pessoa é individual, né? Então, cada uma pessoa tem um metabolismo diferente, um biotipo diferente, onde a gente vai poder trabalhar com ele de acordo com a rotina. Não adianta falar para uma pessoa que consegue 1 hora por dia na academia, falar para ela ir 2 horas por dia, que ela não vai conseguir. Então, nós temos que trabalhar principalmente com a rotina, o biotipo e como essa pessoa é, tá certo? Baseado nisso, mesmo que ela tenha um metabolismo mais identificado ou pouca massa muscular, nós vamos focar com que aumente esse metabolismo, principalmente ganhando massa muscular, o que é a saúde que a gente acaba falando, tá certo? Mas lembrando sempre que nada é de um dia para o outro, então isso tem um processo de evolução. A pessoa busca a gente muitas vezes, fica o ano inteiro sem treinar, sem fazer atividade física nenhuma, e aí está chegando o verão, ela quer uma mudança em 1 mês. Não é bem assim, tá? Então, a partir do momento que nós temos uma rotina, uma alimentação,
uma suplementação a qual a gente acaba fazendo um acompanhamento, esses resultados vêm como consequência. Então a pessoa, além de ficar saudável, ela ainda fica com o corpo ou com a estética que ela acaba querendo como resultado. Perfeito. Ainda falando de metabolismo, a gente na semana passada, se eu não me engano, acho que foi semana passada, a gente conversou aqui um pouquinho sobre a parte da modulação hormonal, falando de menopausa, que as mulheres começam a engordar. Quando entra com essa parte hormonal, a gente pode ter um aumento de metabolismo independente da atividade física ou não? Sim, com certeza. No entanto que as pessoas, os anabolizantes ou bombas ou bolas que as pessoas usam nas academias, todos eles envolvem, né? A maioria, 90%, é com utilização de hormônios. Ah, quando a gente ouve falar tomou bomba, é hormônio, é isso? Hormônio. 90% das chances é de hormônio. Isso não faz mal? Depende. Se nós fazemos um controle com um profissional, a qual você tem os seus exames em dia, fazendo um check-up, fazendo um acompanhamento, ele acaba sendo um medicamento como outro qualquer. Lembra, o que é hormônio? Hormônio nada mais é do que uma substância química que vai controlar algo. Ponto. Então, no caso da menopausa, onde a mulher acaba ficando com os índices hormonais mais baixos, se ele é algo que vai controlar alguma coisa no nosso organismo, no caso da falta, acaba tendo um descontrole. E aí tem uma desarmonização, seja ela metabólica, seja ela na parte sexual, seja ela na estética, então formação de proteína. Então a mulher que está na menopausa, ela se queixa muito de queda de cabelo, unhas quebradiças, pele ressecada, ressecamento vaginal. Tudo isso é consequência das faltas, né, das taxas hormonais. Então, quando nós falamos em modulação hormonal ou reposição hormonal, são duas coisas diferentes. A modulação é onde a gente acaba fazendo a utilização do hormônio visando deixar ele próximo do limite superior, para que a pessoa tenha melhor desenvoltura, mais performance, ânimo, desenvoltura, então ela acaba tendo mais desempenho, ela acaba tendo mais força na atividade física, mais resistência, humor muda, libido muda, e já a reposição é quando nós acabamos repondo esse hormônio. Então, imagina que uma mulher que esteja na menopausa estão com os índices baixos, abaixo do normal, e nós vamos fazer a reposição. Então, a diferença entre modulação e reposição é que a modulação, nós visamos uma pessoa que muitas vezes está com os índices normais, mas visar deixar eles próximos do limite superior. Enquanto a mulher que está na reposição hormonal, ela está com baixa de hormônio. Nós vamos repô-los para que não tenhamos problemas lá na frente. Agora, a gente ouve falar de uma forma até preocupante ou pejorativa quando a gente ouve sobre hormônios. As pessoas associam muito o uso de hormônio ao câncer, o uso de hormônio às pessoas nervosas, né? Os que treinam muito, que são fortões, estressados. Quais são os riscos reais? Porque se fosse só bom, estaria todo mundo magrinho, sarado, lindo, ou não? Exatamente. O hormônio nada mais é do que um medicamento. Então, se a gente for lembrar um pouquinho do que a gente tinha falado um pouquinho antes, a pirâmide se baseia principalmente na alimentação e atividade física. Tem que estar presente. Não adianta você querer fazer a utilização de medicamentos, hormônios e achar que aquilo vai fazer um milagre, tá? Então, quando nós falamos em hormônios, esse bordão de que hormônio causa câncer, ele caiu um pouquinho por terra. Adquiriu-se essa fama porque antigamente os hormônios que eram utilizados para fazer reposição hormonais, um exemplo vinha dos equinos. Então, havia um que era muito utilizado para fazer reposição hormonal na mulher que estava na menopausa, que ele advinha da urina da égua prenha, grávida. Então, era retirado o hormônio, que é a progesterona, da égua e dava para o ser humano. Então, um hormônio equino no ser humano acabava dando um certo tipo de problema. Hoje nós sabemos que nós fazendo a modulação ou a reposição de hormônio, nós acabamos evitando muitos tipos de câncer. Parte do princípio de que se o hormônio causasse câncer, qual é a idade a qual tanto o homem quanto a mulher, ela tem maiores índices de hormônio? Entre os 18 e os 25 anos, então é o adulto jovem. E aí fica a pergunta, quantas mulheres você conhece com câncer de mama com 18, 25 anos? Quantos homens você conhece com câncer de próstata? E aquilo ficou aquela pulga atrás da orelha. Então hoje, através de muitos estudos e muito investimento nisso daí, nós temos os hormônios que nós chamamos de bioidênticos. O que são esses hormônios? O nome já fala, bioidêntico. Ele é muito idêntico ao biológico, ao normal. Ele é sintético, mas ele é muito parecido com o que a gente produz no nosso organismo. Então, os efeitos colaterais são mínimos. É aí que entra a parte do profissional, que é onde vai dosar a quantidade, saber como ser utilizados, quanto vai utilizá-los e o acompanhamento.
Perfeito. Vou voltar para a gente conversar mais sobre esse assunto em 2 minutinhos. Vou abrir para você que está aí acompanhando o programa, manda a sua pergunta, tira a sua dúvida sobre emagrecimento saudável, até essa questão hormonal também, no 11 9 50 45 18 40. E eu vou colocar aqui na tela a primeira delas, gente, emagrecimento saudável, com o Dr. Matheus San Romão. Vamos à primeira pergunta? Os exercícios feitos em casa, por vídeo, aula como Zumba, por exemplo, dá resultado mesmo? E se sim, quanto tempo de aula fazer por dia? No caso, não sei se aqui o que ela visa é emagrecimento, enfim, fortalecimento. Nós temos que lembrar que o fato de fazer o exercício, ele é bem-vindo. A Zumba é uma dança, tá? Não tem contração muscular com relação, quando a gente fala em força. Então, o estímulo muscular acaba sendo menor. Ela não vai ter ganho de massa muscular. Porém, é uma atividade aeróbica. O que é uma atividade aeróbica? É aquela que ela vai ganhar bastante resistência, vai colocar o corpo para funcionar, vai melhorar os batimentos cardíacos e acaba perdendo gordura também, tá certo? Então, é uma atividade que acaba sendo bacana para fazer em casa, né? Principalmente agora na época de quarentena. E o tempo para se fazer, geralmente a gente preconiza pelo menos 3 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora, tá certo? Se ela puder fazer mais, melhor. Lembrando que quanto mais fizer, mais resultado ela tem. Ótimo. Eu só vou completar aqui, claro, porque hoje eu tô conversando com o endocrinologista, mas todo dia tem um médico diferente. Aí tem um médico psiquiatra, que aliás ele tá para vir essa semana, é maravilhoso, ele fala assim, gente, pra cabeça, pelo menos 5 vezes por semana, porque ele diz assim, não adianta tomar remédio antidepressivo se não fizer uma atividade aeróbica pelo menos 5 vezes por semana. Então, ó, legal, já completando, se para emagrecer pelo menos 3, para ficar com a cabeça boa pelo menos 5, bora todo dia, vamos dançar, solta o corpo, aproveita a vida. Próxima pergunta aí. Sou gordinha e gostaria de saber se apenas com academia consigo emagrecer. Com certeza ele consegue. Verdade verdadeira, doutor? Com certeza. As pessoas me perguntam muito, se eu fizer musculação, eu emagreço? Se a gente for partir do princípio da teoria que a gente falou, que se ganhando massa muscular você acelera o metabolismo, com certeza, porque se você está ganhando massa muscular, seu metabolismo está ficando mais acelerado e com isso você está queimando mais calorias. Então, o que tem que tomar cuidado é para ver se não está comendo mais também. Pois é, eu ia falar isso, porque quando a gente começa a fazer ginástica todo dia, a gente sente às vezes um pouquinho mais de fome. Pois é, então aí aqui a jogada vai ser a dieta como tá. Se ela está encaixadinha, se ela está, na verdade, indicada certinha, se ela está seguindo corretamente. Então é isso que a gente vai ter que fazer a jogada aqui. Mas o exercício físico feito musculação, sem fazer aeróbico, acaba emagrecendo? Sim, teoricamente, sim. E na prática nós temos visto o resultado também. Legal. Aí eu acho assim, já aproveita que vai pra academia, que já vai ter esse estímulo, que você já tá investindo em você, cuidando de você, e já cuida da alimentação também, né? Pensa assim, pô, fui lá hoje, fiz ginástica, vou comer mesmo esse chocolate, vou comer mesmo isso aqui. Aí você já vai fazendo escolhas melhores, né? Mais inteligentes. Eu já ouvi falar o seguinte, como eu vou pra academia, então eu posso comer essa barra de chocolate. Eu escuto bastante isso. Então a pessoa inverte os valores. Então ela fala assim, eu posso comer porque eu vou para academia. Na verdade, se você está indo para academia, você está esperando um resultado. Dá uma segurada. Não que não possa comer nunca, mas você vai ver que quando a gente monta uma dieta, pelo menos uma refeição que a gente chama de refeição lixo ou livre na semana, a gente libera. Então dá uma seguradinha. Você sabe que eu tenho isso, né? Porque assim, depois que se a gente faz ginástica, mas não é com esse foco do emagrecimento, eu até falo, gente, eu faço ginástica todo dia, hoje eu quero, né? Então, eu faço aqueles meus exageros ali no equilíbrio por conta da atividade física que é presente na minha vida. Vamos lá, próxima pergunta. Minha filha tem problemas com a insulina e está acima do peso. Ela também é ansiosa e depressiva. Já tomou vários remédios para emagrecer e só piora. O que fazer? Primeiramente, como você mesmo falou a dica do psiquiatra, se ela é ansiosa ou depressiva, tem uma oscilação de humor, a atividade física é super bem-vinda para ela. Até para evitarmos de ter que entrar com algum medicamento antidepressivo ou algum medicamento controlado. Ponto. Esse já é o início. Segunda coisa, se ela tem a insulina um pouquinho mais elevada, devidamente porque ela está acima do peso. E na mulher ou na menina, geralmente a insulina mais elevada causa uma síndrome, que é muito comum, chamada de síndrome dos ovários policísticos. Então, ela acaba ficando com a menstruação irregular, as taxas hormonais acabam ficando irregulares também, e ela acaba ganhando mais peso ainda. Então, acaba virando como se fosse uma bola de neve, cada vez ganhando mais peso. Aí ela desenvolve pelinhos, odor, começa a ficar com queda de cabelo, que são todas as características, tá certo? Então, no caso aqui, primeiramente, ela vai ter que fazer atividade física, ajustar a dieta
e novamente refazer esses exames para ver como que estão, baseado no que vieram os resultados dos exames e aí sim entrar com as medicações necessárias. Ou seja, ela para corrigir esse alto nível de insulina, que não é legal a gente manter. Pensa que a insulina é como se fosse um estoque. Se a gente está gastando muito hoje, lá na frente pode ser que falte. É aí o princípio do diabetes tipo 2, tá certo? Então, o legal é a gente manter os índices e os níveis normais, porque a insulina, querendo ou não, ela é um hormônio e, curiosidade, tá? A insulina ela é um hormônio mais anabólico que existe, ou seja, a pessoa quando quer ganhar peso ou quando ela tem a insulina mais elevada, geralmente ela ganha peso com mais facilidade, tá certo? Muitas vezes existem alguns tratamentos que nós fazemos com aquelas pessoas que são muito magrinhas, que às vezes a gente acaba entrando com um dos medicamentos, insulina, para poder trabalhar e ganhar mais peso com facilidade. Então, esses índices altos de insulina acabam atrapalhando bastante aqui. Tá ok. Próxima pergunta, então. Sou magra, faço academia, cuido da alimentação, mas não consigo perder aquela barriguinha. Qual o tratamento? Olha, o fato da pessoa ser magra, a barriguinha, que seja ela no homem ou na mulher, na maioria das pessoas é aquela barriguinha residual que a gente fala. Ou a barriguinha ou o flanco, aquela região aqui de trás, o pneuzinho que fica atrás. Em algumas mulheres, o culote, então a região das coxas. Então, no caso, como é barriguinha, a ideia aqui é ver se está balanceado a atividade física e a alimentação. Equilibrar isso. Fazendo esse equilíbrio, aí nós podemos entrar com alguns estimulantes, seja eles baseado no caso de retenção, então alguns medicamentos que vão diminuir a retenção de líquido, porque pode ser que esteja ingerindo pouca quantidade de água, ou então a gente poderá utilizar algum medicamento que seja estimulador, então que vai estimular o metabolismo, tá certo? E hoje a gente tem bastante nessa área de medicamentos, seja ela injetável, seja ela de via oral, comprimidos, então teria que ver qual é, na verdade, sentar com essa pessoa, com esse paciente e ver qual é a melhor escolha. Legal. E tem outras coisas também, daqui a pouco eu vou até falar ali, eu vou falar daquilo que eu gosto, tá? Então segura aí, não vou fazer propaganda antes da hora não, mas eu gosto. Vamos lá, próxima pergunta. Dieta cetogênica funciona? É a melhor opção? O que é a dieta cetogênica, doutor? A dieta cetogênica é aquela que a gente trabalha com baixa quantidade de carboidrato. É uma briga isso, porque as pessoas falam que cetogênica é só gordura e proteína. Todos os alimentos, seja ele qual for, a maioria deles, né, quase todos na verdade, contém gordura, proteína e carboidrato, mesmo que seja baixinha, mas contém. Por isso que é essa briga. Então, literalmente, né, a gente tem que lembrar que a dieta cetogênica é aquela que a gente vai trabalhar com baixa quantidade de carboidrato. E aí fica aquela pergunta, ajuda ou não ajuda? É bom ou não é? Depende. Toda dieta vai depender da adaptação que a pessoa tem àquele estilo de vida ou àquele estilo de alimentação. Para as pessoas que conseguem se adaptar com a baixa do carboidrato, muitas vezes acaba acontecendo a dor de cabeça, alteração de humor, cansaço, às vezes começa a ter muita fadiga, tá certo? E acaba atrapalhando na rotina, seja ela no trabalho, seja ela, enfim, qualquer outra área que a pessoa atue. Então, ela é uma dieta bacana, mas para quem consegue se adaptar a ela, tá certo? Muitas vezes a pessoa fala assim, dieta cetogênica, jejum intermitente, vai depender muito se a pessoa consegue se adaptar e conforme vai evoluindo o acompanhamento, porque o que a gente não pode deixar é faltar nutrientes e isso aí causar um desequilíbrio. Com certeza. Na verdade, a gente é um ser único, né? Cada caso é um caso. Quando eu li essa pergunta, eu me lembrei de mim mesma que não me dou bem com dieta cetogênica. Já tentei e, ao contrário, não emagreci, eu até engordo. Meu filho, por exemplo, se dá muito bem com dieta cetogênica. Ele fica bem, quando ele quer perder peso, a dieta cetogênica cai perfeitamente. Mas não é para todo mundo mesmo. Exatamente. Né? Por isso que existem tantas outras dietas para a gente poder, na verdade, avaliar e indicar ao paciente. Perfeito. Doutor Matheus San Romão, à disposição aqui para você tirar mais dúvidas. E eu te convido para voltar logo para a gente continuar aprendendo contigo. Com certeza, tá bom? Será um prazer. Ele está no site www.drmateusanromão.com.br, o Instagram DR Matheus San Romão. O telefone para você entrar em contato via WhatsApp, que facilita bastante, é o 11 98778 4309. 11 98778 4309. Hoje em dia, com a telemedicina,
telemedicina fica até mais fácil. Às vezes você está assistindo ao Vida Melhor aí no Tocantins, pode fazer contato, você pode fazer uma consulta à distância, por que não, né? E aí é muito bom, e a gente fica bem amparado, o caminho de sucesso fica mais seguro, Com certeza, é verdade? será um prazer. Acho que aproximou mais, né, essa telemedicina. Eu acho também, aproximou mais. Muito obrigada, isso, uma ótima semana e até a próxima, viu? Até. E a gente continua. Eu disse pra vocês que eu ia contar uma coisa que eu gosto com essa história de barriguinha. E por que eu pensei já de cara? Porque às vezes, gente, é uma questão até de estrutura de corpo, né? Às vezes a família inteira é do estilo barriguinha, é do estilo flanco, não tem assim? Você vê vó, mãe, tá, todo mundo mais retinho, mais quadradinho, aí de repente você puxou essa turma.